o programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, que entrevista candidatos a deputado estadual e federal da região, ouve hoje a candidata a deputada estadual pelo PT, Ana Perugini. Tudo bem, Ana? Tudo bem, obrigado todo dia pela oportunidade. Seja muito bem-vinda. Ana exerceu por 2 mandatos, o mandato de deputada estadual, e exerceu uma vez o mandato como deputada federal pelo PT. Vamos iniciar a programação falando sobre educação. Ana, quais são as suas principais propostas para a educação pública de São Paulo? Em relação a São Paulo, nós precisamos de voltar à educação pública continuada aqui. Os professores precisam de ter a oportunidade de formação. E não pode ser, nós não podemos falar em escola integral como um espaço onde as crianças se encontram sem atividade adequada para o dia todo e muitas vezes amontoadas. Então nós precisamos dar condição de ter uma integralidade do princípio até o fim, porque hoje quem faz só o ensino médio não tem uma condição de fazer disputa no mercado. É dar uma educação de qualidade do começo até a universidade. Isso é um sonho. E que de preferência seja integral e integralizada. Né? Porque hoje o que eu escuto, não só aqui na nossa região de Campinas, mas quando eu chego, por exemplo, em Rosana, há pedidos de socorro, falta de professores, a questão da alimentação escolar ainda pesa. Eu não gosto de falar de merenda escolar, mas nós precisamos de pensar em alimentação escolar. Né? Nada de pó, nada enlatado, né? Mas a condição de uma alimentação escolar que dê sustentação e condição da criança estudar. Espaço e professores voltados para o território curricular que nós precisamos ter mínimo, né, para uma disputa de mercado lá no final. Com relação às ETECs, quais são as suas pautas e propostas sobre o fortalecimento das ETECs no Estado? Hoje, a educação no Estado, com as escolas técnicas, são as melhores. Né? É o que nós temos top de linha, como eu digo. Né? Nós precisamos dar condição de que elas se expandam, que nós tenhamos mais onde elas não chegaram ainda. Com relação à formação continuada, de que maneira, se eleita como deputada estadual, a senhora pretende contribuir para desenvolver esse ciclo? E ouvindo os professores, abrindo a Assembleia Legislativa para que os professores possam se manifestar enquanto uma entidade organizada que precisa ser valorizada e que precisa de formação contínua. Nós não podemos pensar de maneira nenhuma de estarmos subdivididos, né, de A até O, fragmentados, faltou, coloca outro no lugar, sem a condição e sem um vínculo necessário do professor com a sala de aula e até mesmo com as escolas. E hoje, na sua avaliação, quais são os principais gargalos da educação de São Paulo que, de imediato, a próxima legislatura deve combater? Salas lotadas, salas hiperlotadas, professores precisando de trabalhar mais do que suportam trabalhar, e a ausência dessa formação contínua que exija, de fato, aula de matemática, o professor é de matemática. A aula de português, o professor é de português. A aula de inglês, o professor fez letras e fez opção pelo inglês. Nós não podemos deixar que a educação no Estado aconteça da maneira como dá para tocar. Ela precisa de ser prioridade. E com relação à valorização do professor, quais são as suas ideias? O Plano Nacional da Educação já deveria ter sido implementado. Foi uma bandeira, né, do mandato passado. Eu fiquei 4 anos na Comissão de Educação e nós vimos o desmantelamento do Plano Nacional da Educação, que foi um marco, né? Foi um marco em nossa história. Foi uma luta no passado para que isso acontecesse. E nós tínhamos todo um chamado para que o pré-sal fosse custear, fosse financiar, fosse ser aplicado principalmente na educação. E isso não ocorreu. E aí eu faço um chamado a você que está nos ouvindo. Há uma crítica sobre a questão da manutenção e de fundos, fundo para a saúde, fundo para a educação, no caso o Plano Nacional da Educação, previa também esse recurso que deveria vir do pré-sal
para a educação. E as pessoas falam, mas nunca chega, mas há corrupção, há desvio. Gente, tem que parar com isso. As instituições, elas precisam ser sérias, nós precisamos de montar, né, conselhos que acompanhem, conselho com a participação, inclusive, do Ministério Público, para que se possa acompanhar o recurso que tem que ser aplicado na educação, pensando na valorização dos professores, na organização da comunidade escolar, né, nesse território curricular que precisa ser denso, né, e no espaço adequado para que as crianças, os jovens, né, os adultos possam, de fato, ter vontade de voltar para o lugar e estudar. Com relação à violência nas escolas, que nós vemos muitas notícias reiteradamente acontecendo, qual a sua visão, a sua proposta e possíveis soluções? O problema da violência na nossa sociedade não é só na escola, né? Na nossa sociedade é que não é um problema só de polícia, né? Eu questionava até com um amigo meu que mora na Zona Leste, é um pastor, uma pessoa que nos acompanha já há bastante tempo. Tenho padres que são amigos, né? Converso também com a mãe Dango. O problema da violência é a exclusão, é a falta de oportunidade, é o desespero, muitas vezes, de não ter de onde tirar aquilo que é necessário para a sobrevida. Se teve um período em que aumentou a violência, principalmente contra as mulheres, foi agora na pandemia. Elas voltaram para dentro de casa, né? Grande parte, porque nem todas, só um universo muito pequeno teve acesso à internet para trabalhar home office. E com o desemprego e a permanência no mesmo local, aumentou a violência contra as crianças, contra os idosos e principalmente contra as mulheres, porque havia um problema econômico muito grave. E nós, muitas vezes, não estamos preparados para toda a diversidade, né? Então, se tem algo que tem que ser feito em relação à violência, é dar condição de se viver em paz. Moradia, educação, saúde, né? E quando eu falo de educação, nós temos doutores que cometem, né, atrocidades. Eu lembro muito de Frei Beto, uma educação que trabalhe valores novos. Nós precisamos disso. Tem uma defesa que eu faço, muitas vezes ela não é bem compreendida. Quando eu falo que nós temos que ter um serviço de assistência, né, um serviço social, uma escola voltada para todas as pessoas de maneira igual. Ah, mas o filho do rico não precisa. Nós precisamos de aprender a conviver juntos. É desde pequeno que nós aprendemos a respeitar o ser humano como humano, não pela condição do bolso, da condição econômica que tem, mas ali tem um amigo, tem uma pessoa que eu amo, que eu aprendi a respeitar desde pequeno. Então, o problema da segurança e da violência dentro das escolas não nasceu dentro das escolas, nasceu na nossa sociedade, onde nós estamos constantemente numa relação, uma hora na escola, outra hora dentro de casa, outra hora na rua, outra hora no trabalho, e você vai reproduzindo isso. E com relação à questão da igualdade de gênero nas escolas, quais são as suas convicções? Minha convicção de que nós precisamos de respeitar todas as pessoas. Eu não sou melhor que ninguém. Nada justifica o desrespeito, a intolerância. Até me perguntava, intolerância com o quê? Com a intolerância. Não dá, nós não podemos pensar em respeito, em democracia, sem respeitar as diferenças. Eu falo igualdade de gênero, sim. Igualdade entre as pessoas, independente de sua opção, de sua orientação, independente do seu sexo. Nós precisamos de respeitar. Como o Estado deve se portar de modo a conscientizar e tornar isso um pouco mais, para ter de fato resultados práticos nas escolas? Para começar, quem ocupa um cargo de liderança, quando eu falo de liderança, é que o holofote está sobre ela, né? Ela não pode desrespeitar as pessoas, ela é a primeira a ter que respeitar. Quer ser o maior? Seja o menor, né? A primeira coisa, o comportamento educa mais que 1000 palavras. Não precisa de ter respeito, se pode tratar a mulher no exercício de sua profissão,
Não se pode arrancar máscara quando nós precisamos. Toda a comunidade científica está dizendo: usem máscaras, né? Não se pode verbalizar coisas que nós não devemos sequer pensar, né? Muito menos sentir. Pior ainda, verbalizar atrocidades que incentivem a violência, né? A liberdade de expressão não pode ser a liberdade de incitar a violência. Além disso, quanto à autoridade, nós precisamos termos uma outra coisa que é simples, elementar. No ano de 2006 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei Maria da Penha. No ano de 2007, nós tomamos posse na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. Tudo que nós tínhamos de condição de fazer, material gráfico, e difundir e divulgar a Lei Maria da Penha, nós fizemos. Uma coisa muito importante é que, segundo a capacidade cognitiva de cada um, né, no caso, uma criança que está no primeiro ano, a capacidade é uma, e quem está na universidade é outra. Mas a Lei Maria da Penha precisa trabalhar de forma transversal para que haja um conhecimento. E só para fechar essa questão de como tratar isso, né? Não é possível esperar as janelas, né, de nossa capacidade de aprender sem medo, que acontece aproximadamente até os 11 anos de idade, de falar sobre esse assunto, de que existe a violência contra a mulher, existe uma busca de paz, mas para isso nós precisamos de descobrir a paz que há em nós, em nossa maneira de falar, de nos comportar e de tolerar, e principalmente de saber que um ser não é igual ao outro. Aí é a beleza da vida, né? E eu acredito que as crianças, os animaizinhos, os animais nos ensinam muito isso. Então, falta só uma vontade de que isso aconteça. Eu lembro que quando eu fiz a propositura para que nós tivéssemos pelo menos uma semana para dialogarmos junto às escolas a violência contra a criança e o adolescente, que seria o dia 18 de maio, naquela semana, por conta de tudo que aconteceu nesse marco, né, da Maristela, né? Desculpa, estou tentando lembrar o nome. No Espírito Santo. Estou tentando lembrar o nome. Nós tivemos um caso muito dramático no Espírito Santo. A gente marcou o dia 18 de maio. Que nós voltássemos para a escola para identificarmos quando a criança está sofrendo violência e não conta, né? Quando ela está oprimida e ela não consegue verbalizar. E eu lembro que eu recebi uma resposta que os profissionais estavam aptos a perceber isso. E eu consegui mostrar, né, ouvindo psicólogos, que não é verdade, não estão aptos. Nós não estamos aptos, até porque cada um de nós, segundo a nossa história, pode ter dificuldade de enxergar isso. Mas que é importante que nós tenhamos profissionais na educação que consigam enxergar para que nós possamos dar o socorro necessário e acabar, né? Motivar, eu não diria acabar, até a palavra acabar é uma coisa muito forte, mas de dar continuidade nessa coisa bonita que é o ser humano, que há em todas as pessoas. Mas hoje eu também já perdi a ilusão de que não exista quem seja contra isso, né? Não é só uma questão de falta de tempo, não é só uma questão de incompetência ou de falta de inteligência, é que há também um planejamento para que a sociedade viva dessa forma. Isso é triste, mas essa consciência me dá a objetividade de falar, olha, precisa de acontecer a semana, a Lei Maria da Penha precisa passar com matéria transversal em todo o período de nossa vida acadêmica, lá pequenininho, lá no primeiro ano, e até na universidade nós precisamos escutar e saber o que acontece na nossa sociedade. Até porque eu me deparei com o Código Penal, sou advogada de formação, falei, está tudo no Código Penal, mas por que não é aplicado quando se trata de mulheres, né? E a cultura você só muda com cultura. Para mudar a cultura é desde pequeno até a hora de partir para outro momento da nossa vida, né? Candidata, agora o tema é livre. Qual outra proposta você julga relevante e gostaria de citar? As mulheres. Você pode observar que mesmo agora, com Maria da Penha em 2006, uma luta para que as mulheres participem da política,
essa coisa que virou o bicho-papão, que é a própria política, as mulheres. Mais que metade da população brasileira, há um pouquinho mais em alguma região, chega a 50% em outra região, mas no Brasil nós passamos de 51%. Somos mais que os homens em termos de população. Essa dificuldade que as mulheres têm de virem para a vida política, para a vida pública, e ficou muito claro, como presidenta da Comissão dos Direitos da Mulher, que até pelos levantamentos que nós fizemos, mesmo sendo minorias, como nós aprovamos mais projetos, como nós apresentamos mais projetos, é interessantíssimo isso, como o volume de trabalho. E mesmo agora, no ano de 2022, nós estamos lá nos 30%, né? Por exigência da lei. Se não tiver os 30%, os outros 70% caem. Então tem que ter 30%. Mas, assim, eu apresentei o PIB da Vassoura em Brasília, por conta de uma série de reflexões. Você ouve muito falar de PIB, né? Uhum. E muitas das nossas mulheres e muitos dos nossos companheiros não sabem o que é PIB, mas é o Produto Interno Brasileiro, né? Esse PIB, essa produção de riqueza do nosso país, não mensura, não mede, não contabiliza quanto custa esse trabalho que nós exercemos. E nos é dito que é por amor. E eu defendo que todo trabalho tem que ser feito por amor. Não tem como trabalhar se não for por amor. Se você não gostar de ser jornalista, procura o teu dom, porque o que você recebe é uma circunstância pelo teu trabalho. Agora, ser feliz não tem jeito, o dia de hoje não volta depois. Você precisa estar feliz no que você faz. Então, o trabalho que é feito por amor, ele precisa ser contabilizado. Porque eu escutei que nós queremos direitos iguais, porque o que nós buscamos é direitos iguais, não temos ainda. Contudo, quando se trata de aposentadoria, nós queremos nos aposentar antes, 5 anos antes. Por quê? Né? E nós já temos uma pesquisa de amostra que o trabalho não remunerado nosso em 5 estados equivale ao trabalho, à riqueza produzida pela nossa indústria. Se fala tanto que a mulher é o esteio, né? Que o trabalho da vida familiar, do cuidar dos filhos, permite a estrutura da sociedade acontecer como ela acontece. Eu falei, então eu quero saber quanto é que custa esse negócio. Quanto é que custa lavar louça, passar roupa? Quanto é que custa levar filho na escola, fazer lição de casa dos filhos? Por que você quer isso? A ONU rastreou esse projeto no Brasil. E um dia, né, eu lembro que chegaram para mim e falaram assim, você está sendo convidado para apresentar esse projeto. Na ONU, eu falei assim, eu vou apresentar o projeto porque o projeto chamou a atenção. Né? E eu lembro que nós estávamos apresentando o projeto em Brasília, num seminário. Eu tive que pedir ajuda da deputada Benedita da Silva, da deputada Rosinha, e porque as pessoas, você tem que ir. Eu falei, eu vou, não, tudo bem, eu vou. E era justamente o dia do seminário. Eu fui na Cidade do México, viajei 13 horas, né? Peguei um voo de 13 horas, apresentei o projeto, expliquei sobre o projeto, por que tinha nascido o projeto. Nós tínhamos vários países ali, né? E recentemente eu soube da aplicação desse projeto na Argentina. O tempo que a mulher toma conta dos filhos já conta para a aposentadoria dela. Porque o fato é, como ficou para nossa responsabilidade a vida privada, né? Nem sempre foi assim, eu sempre faço um alerta. Né? Gente, não nasceu desse jeito, já teve um período em que as mulheres eram cuidadas, reverenciadas e não havia disputa de poder entre homens e mulheres. Houve um outro período da história em que homens e mulheres tinham o mesmo peso na sociedade, não havia disputa de poder. Hoje nós temos uma disputa de poder, uma sociedade absolutamente patriarcal. E esse trabalho de amor, ele não é contado. Tanto que isso tira tanta estima das mulheres que quando elas estão só na vida privada, se pergunta a profissão, elas falam que não trabalham. Pergunta a profissão, não, eu não trabalho. E trabalham demais, só que não tem valor. Como é que você demonstra valor numa sociedade capitalista? Uma sociedade que paga um valor pelo teu trabalho. E a mulher não recebe esse valor. Aí uma vez eu fui entrevistada sobre isso, virou um repórter e falou assim, mas ela pode pagar um carnê como autônoma. Eu falei, quem não pode? E por que ela é autônoma?
Nós precisamos de encontrar uma forma. O IBGE estava presente nesse seminário. Há sim a condição de ser feito isso, e nós precisamos de trazer para a riqueza do país esse trabalho, para que nós possamos de fato olhar para a mulher, que 78% de todo esse trabalho da vida privada, isso é pesquisa do Sebrae, é exercido pelas mulheres. E quando nós estamos fora, é muito interessante isso. No empreendedorismo, por exemplo, nosso empreendedorismo ele fica menos tempo ativo. E quando fala da permanência, né, de se consolidou, vingou, ficou, o empreendedorismo masculino ele é mais forte. Ele dura 3 anos e meio. 22% dessa perenidade é para o mundo masculino. A mulher ela precisa de 30% a mais para se dedicar de tempo. Só que ela não tem esse tempo porque ela ainda está responsável pela vida privada. Nada contra a responsabilidade da vida privada, mas ele tem que ser um olhar de reconhecimento do Estado, porque se nós parássemos ia ser pior que greve de caminhoneiro. E essa conclusão nós vimos olhando a amostra dos 5 estados. Então, é só na política que nós resolvemos essa questão. O movimento social fortalece a luta política. E nós estamos no movimento social. Se tem problema no posto, nós vamos resolver o problema do posto. Na escola, nós vamos resolver o problema da escola. Mas quando se trata da luta também na política, a política virou esse bicho-papão. Mas virou esse bicho-papão quando as pessoas que estão no dia a dia, sofrendo a vida do dia a dia, começaram a ocupar esse espaço. Então, no mínimo, nós temos que escutar o grito que há dentro de nós. E essa intuição é principalmente das mulheres. Então, se tem algum assunto livre, mulheres não tenham medo de fazer parte da política, de vir fazer parte de algo para que haja reconhecimento e valorização do ser humano que nós somos. E nós precisamos de políticas que olhem para nós, né, para que nós possamos ocupar outros espaços e com muita competência, porque inteligente nós somos para isso. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos a falar com a candidata a deputada estadual, Ana Perugini. O tema agora é saúde. Ana, quais são as suas propostas para a saúde pública com foco na região? Na nossa região. Bem, se fala muito em construção de hospitais, eu ainda penso que nós temos leitos vazios por falta de recurso. Um exemplo claro é em Jundiaí. Nós precisávamos de ter mais especialidades em pontos. Nós temos o Hospital de Queimados, nós temos referências para tratamento de câncer, mas nós não temos médicos o suficientes e nenhuma organização regional para isso. A pandemia mostrou muito claro. Quando nós precisamos de saúde, não é possível pensar só nossa região também. Você precisa de pensar numa política federal que tenha comunhão com a política no Estado. E essa responsabilidade tripartite, ela precisa de ficar mais claro. Um gargalo que está presente na nossa região é a vaga crossa. Nós, nos municípios, ficamos dependentes absolutamente dessas vagas. Não importa a situação que a pessoa esteja, o tamanho da gravidade é a tal da vaga. Nós precisamos de pensar numa organização mais para a nossa região e não a vaga em São Paulo, a central de vagas em São Paulo. Mas eu não tenho dúvida que a falta de médico é o maior problema que nós enfrentamos hoje. A falta de médico. E quando se trata de especialista, aí a fila é longa. Então, todo aporte financeiro que nós podemos trazer para o sistema público de saúde tem que ser feito. Na cidade de Hortolândia, eu destinei 7,5 milhões para isso. Se eu for pensar em Sumaré, eu também enviei, lembrando aqui imediatamente, de recursos para a construção de uma UBS, recursos para outra unidade. Você vai pensar em Montemor, foi a mesma coisa, mas isso é insuficiente.
insuficiente. Enquanto prefeituras, é preciso sentar hoje com o governador do estado e pensar numa solução que não pode ser a promessa de um pronto-socorro metropolitano ou um hospital metropolitano, mas nós precisamos de saber, olha, o problema é esse, tal local consegue atender com eficiência. Não dá para esperar, nós temos... Olha, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, quando nós tomamos posse na Câmara Federal, 2014, 15, o CAISM estava com uma deficiência de um aparelho para fazer radioterapia no colo de útero. Naquela época custava 2,5 milhões um aparelho. Hoje custa 10,5 milhões. Nossa. Hoje custa 10 milhões. A perspectiva é de que nós reuníssemos, conseguíssemos fracionar o valor disso, 500 um deputado doa, 500 outro doa. Eu falei, mas quando é que nós vamos terminar isso? Porque é uma das rádios mais dolorosas que uma mulher pode enfrentar, né? Muitas vezes o convênio, quando há convênio particular, não libera anestesia, tem que ser feito com anestesia isso. Nós fizemos a emenda de 2,5 milhões para lá, o aparelho foi comprado e está funcionando hoje. Mas se nós não tivéssemos feito a emenda, eu não sei como teria, nós não teríamos provavelmente o tratamento com a braquioterapia. Então, a saúde ela fica sempre dependendo de uma emenda, mas precisa de ter um projeto para a saúde. Porque a responsabilidade do município não é com a saúde terciária. Muitos prefeitos deixam de fazer um hospital na sua cidade porque sabem o significado do investimento que ele vai ter que fazer. E a reclamação, porque o munícipe, a pessoa do dia a dia, ela não sabe o que é responsabilidade do governador, qual que é a responsabilidade do prefeito, qual que é a responsabilidade do presidente da República. Então precisa ficar muito claro que um depende do outro e precisa sentar e resolver esse gargalo. E para encerrar essa discussão, né, essa explanação, não dá para um país como o nosso ficar com o SUS fraco. O SUS precisa de ser forte, nós precisamos de ter vagas para resolver o problema e, por favor, né, o que aconteceu com a pandemia precisa de ser olhado com responsabilidade. Nós não teríamos chegado ao número de pessoas que morreram se nós soubéssemos daquilo que nós somos capazes, pelo país que nós temos que ter uma vacinação em larga escala, né? Conhecemos como se dá a vacinação, nós temos institutos, como o Instituto Butantan aqui em São Paulo, e aí eu fiz a defesa já há muito tempo, em 2007, que esse instituto é um instituto muito sério, que poderia fazer a vacina do HPV, tanto que faz hoje, tanto que produziu a Coronavac, porque comprou a tecnologia para a vacina, veio junto do HPV, fez a Coronavac, então não dá para deixar de investir na ciência, pensando na saúde. As lideranças, os agentes que ocupam espaços de poder, elas precisam, no mínimo, ser responsáveis, né? Não precisa tocar. Você não sabe o que vai acontecer. É preciso ter tecnologia no nosso país. E a responsabilidade tripartite, ela precisa ser conhecida e precisa de ter uma interação. Imagina, se eu sou responsável por uma parte do teu trabalho que é importante, se nós dois não temos que conversar e rever o que falhou e o que funciona. É claro que precisamos fazer isso. E sobra tudo onde? Sobra nas prefeituras. Sobra porque quando você chega doente, você chega lá no hospital, você chega na UPA, você chega na UBS e ponto. Agora, de quem é a responsabilidade para fazer o quê? Para onde nós vamos encaminhar quando tem um diagnóstico? Quer ver outro problema que nós temos? Diagnóstico de câncer de mama é um diagnóstico relativamente fácil. E a lei diz que você tem que iniciar o tratamento após o diagnóstico. Tem prazo para isso, né? Agora me conta, onde vai ser tratado? Qual o tamanho da fila de espera? Você pode esperar para iniciar uma cirurgia, uma quimio, uma rádio, no caso desses? Não pode. Então,
a saúde no nosso país, não é só na nossa região, no nosso país, ela está pedindo socorro. E nós precisamos de ter humildade de saber que nós precisamos de mais médicos, nós precisamos de ter regiões que tratam determinados problemas com especialidade, né? E nós precisamos que o governo do estado olhe para a sua responsabilidade e o governo federal também olhe. Eu lembro de políticas como o SAMU, né? O SAMU hoje deixa os municípios atônicos. Por quê? Porque a responsabilidade não é só do município, mas quem arca com as responsabilidades? Então, para mim está claro, congelamento dos investimentos públicos, um erro gravíssimo. Falam em gastos, né? Mas é investimento, nós precisamos de continuar investindo. Não dá para congelar, foi um erro gravíssimo desse governo, e nós estamos caminhando, tem um processo todo para que haja privatização. Privatização da saúde, para que mais lucro se tenha com isso, né? Quando a saúde deve ser pública também, uma defesa que eu faço, o SUS precisa ser forte, precisa ser público e precisa ser para todas as pessoas. Eu sou contra absolutamente a privatização desse sistema. Qual a sua avaliação do trabalho de OSs, né? Que muitos prefeitos acabam apelando até mesmo pela falta de recursos humanos imediatos, né? Para poder operar um hospital, uma UPA. Porque não tem como você ter contratação. Porque você consegue, daí, trabalhar de uma outra forma a lei de responsabilidade. Você tem, como vai ter em todos os lugares, pessoas que são absolutamente sérias para trabalhar e você vai ter problemas com outras, né? Eu sou a favor da saúde pública, sou a favor de concurso público, de contratação pelo concurso público e sou a favor que nós tenhamos formação continuada sempre, né? Porque você trabalhar com a saúde exige também uma condição emocional, física, o ser humano inteiro. Agora, essa falta de médicos no nosso país é gritante, né? Parece que há uma resistência muito grande da corporação em resolver esse problema, tanto que o Mais Médicos sofreu críticas de todos os lados, todos, né? Na minha cidade nós tivemos mais de 20 médicos do Mais Médicos e fez muita diferença. E eu tenho certeza que em muitas cidades do nosso Brasil tenha feito. Eu tenho até eu fiz até uma sugestão em relação às pessoas que fazem medicina fora do nosso país, que nós possamos discutir, né? Inclusive o Revalida. Por que tem? O que nós podemos fazer em relação a isso? Porque se nós tivermos mais médicos no país, nós vamos ter um atendimento mais humanizado, porque hoje, pelo volume de pacientes e o número de médicos que nós temos, as condições de trabalho que nós temos, tem médico que vai atender você no cubículo, ele mal pode se virar, né? Mal pode se mexer. Nós precisamos de dar condição para as pessoas trabalharem também. Então, sem esse diálogo, município, estado e federação, eu não vejo solução a curto prazo. Sem a contratação de mais médicos, muito menos, né? Então, existe um gargalo que precisa ser resolvido aí. Se eleita, de que maneira a senhora pretende contribuir com a saúde do estado e de que forma encaixar todas essas peças para que os resultados sejam melhores? Eu fico imaginando o volume de trabalhos que nós temos já pela frente, né? Olha, quando eu me elegi pela primeira vez, eu lembro de ter participado da reunião dos conselheiros de saúde em Campinas, na Câmara Municipal. A PUC estava com um problema de credenciamento no SUS para transplante de rins. Eu fui entender, mas por quê? Porque precisa de visita, nós já pedimos. Eu falei, bem, eu vou correr atrás disso. Foi resolvido, né? Aí contei o caso da Unicamp, né? Foi resolvido. Tem mais problema? Tem mais problema, sim, né? Eu penso que essa questão de aporte por emenda e por diálogo é o que há de mais simples de ser feito. Eu vou continuar insistindo que nós precisamos de mais médicos. E se para isso nós tivermos que lutar para que haja possibilidade daqueles que são brasileiros forem estudar em outros lugares, porque aqui não conseguiam estudar, se nós tivermos que popularizarmos mais as universidades,
para que mais pessoas tenham acesso à faculdade de medicina, nós temos que trabalhar e começar um movimento para que isso aconteça, né? Há questão ainda de uma discussão que precisa ser feita aqui na região de Campinas, inclusive por todos os prefeitos. A vocação para cuidar de doenças, né, que exigem um cuidado especial, vamos falar de novo do Hospital de Queimados, Limeira. Ela precisa ser ampliada, precisa ser propagada, né? Porque muitas vezes o cidadão de Campinas sai para utilizar a saúde daqui, né? O município aqui. O daqui sai para utilizar em Campinas. Se nós não tivermos um sistema que consiga mostrar o que foi passado, o que foi dado, de que forma foi atendido o paciente aqui, né? O médico que vai atender na outra cidade, ele tem dificuldade no atendimento. E nós sobrecarregamos o sistema. Então, hoje nós temos instrumentos que estão disponíveis com uma tecnologia e ela não é feito o uso dessa tecnologia ainda. Então tem muito para ser feito. O que eu vou fazer, eu gosto muito de ouvir as pessoas primeiro, né? E procurar a solução mais simples e que não foi implementada e buscar a mais complexa com mais parceiros para que isso aconteça. Falando em tecnologia, eu gostaria de saber a sua visão. Hortolândia foi pioneira aqui na nossa microrregião em implantar o serviço de telemedicina. Está em fase experimental ainda na cidade. Qual a sua avaliação sobre esse tipo de serviço? Se você consegue, está com uma dor de cabeça, você está com uma dor de ouvido, se você consegue falar com o médico, né? O próprio SAMU funciona de alguma forma dessa forma, né? Você tem que ligar, você não fala com um atendente qualquer, você fala com o médico. O que está acontecendo? Aconteceu isso. O que mais está acontecendo? Você vai conversando e dialogando. Se você não passar todas as informações, você não pode mobilizar, por exemplo, uma semi-UTI para sair voando daqui para qualquer outro lugar, né? Se você conseguir acessar, isso vai facilitar. Mas eu sinto falta da relação médico e paciente. Porque muitas vezes você esquece e a pergunta tem que ser certeira, né? Mas quando se trata de algo que não mereça um pronto-socorro, é muito eficiente. É muito eficiente. Legal. Ana, faça suas considerações finais. Minhas considerações finais. Gente, no passado, em 2018, quando nós saímos às ruas para falar sobre política, que é algo que é salutar em nossas vidas, algumas pessoas falam assim, mas Ana, no Partido dos Trabalhadores, impossível. Eu falei, qual que é o problema? Né? Tem tantas coisas que acontecem em tantos os lugares. Um alerta, toma cuidado com fake news. Me ofereceram, no meu telefone particular, uma plataforma que me daria um endereço residencial eletrônico e telefone de quem ia votar, em quem a pessoa ia votar para deputado, para presidente e para deputado federal e governador. Seria muito fácil eu entrar em contato com a pessoa e falar assim, olha, alguém passou seu telefone, assim. Eu bloqueei, depois eu falei, nossa, eu estou bloqueando logo. Eu desbloqueei, mandei a lei de sigilo, né? Porque ninguém pode divulgar dados seus sem que você dê essa autorização. E depois, logo em seguida, eu bloqueei quem me passou essa oferta. Mas eu recusei, outras pessoas podem aceitar, né? Então, eu acredito que nós precisamos de ter esse cuidado nesse momento tão especial. Eu tenho uma aversão à sopa de osso, eu já não sou carnívora, né? Mas nós não podemos aceitar aquilo que é inaceitável, né? Ter a condição de, num país que produz tanto alimento, passar fome, ter a condição de, num país onde as pessoas amam trabalhar, gostam de trabalhar, têm vocação para tudo, que nós não tenhamos acesso a uma educação de qualidade e uma vida decente, né? Então a gente precisa de ir para a política é um lugar para fazer coisas muito bonitas, como todo espaço de trabalho que é feito com amor, é para ser feito tudo que há de melhor nessa vida. Então nós precisamos de vir para a política, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, né? Eu não vou pelo meu desejo de ir, né? Eu vou se você votar, né? Se você falar, Ana vai, Ana me representa,
né? E hoje, mais do que ir e de pedir o voto, eu quero depois conversar, porque nós já estamos passando, eu já estou passando, você é bem mais novo que eu. Né? Eu quero poder voltar com as pessoas e discutir aquilo que é importante e como é que nós vamos trabalhar. Porque o local onde eu estou não me impede de ir onde eu tenho que ir, né? Então nós vamos fazer junto, mas para isso eu conto com o seu voto, né? Então dia 2 de outubro é 13121, né? É Lula para presidente 13, né? Eu vou votar pro Haddad para governador, porque entendo que o Haddad é a nossa esperança em relação a essa coisa linda que é a educação, que nós precisamos defender de todo o nosso coração, né? Vou com o Márcio França para senador, né? E vou fazer um trabalho lindo, como nós já fizemos aqui na Assembleia Legislativa em São Paulo, porque a minha vocação é estar com as pessoas. Então, muito obrigada. Obrigado. Ouvimos hoje algumas das propostas da candidata a deputada estadual pelo PT, Ana Perugini. Ana, muito obrigado pela sua participação. É o Todo Dia nas eleições 2022. Até já.